Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Guimarães, professora de português e redação. Vocês já devem conhecer minha carinha, que eu já fiz uma aula aí para vocês de português, né? Focando aí numa questão sobre linguagem verbal e não verbal do ano passado. Também já fiz uma live falando aí dos mitos e verdades sobre a redação do Enem e venho hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre essa questão da redação, que pode ser aí a porta de entrada para muita gente que busca essas vagas tão concorridas, né, no vestibular. Minha ideia hoje, né, primeiramente aqui trazer novamente, né, um pouquinho do meu currículo, mas quem não me viu ainda nesses outros 2 vídeos, corre para ver que está perdendo tempo, tá? Então, eu sou aí pós-graduada e licenciada também em letras português e inglês. E vou trazer então para vocês 2 redações, né, que foram consideradas nota 1000 no Enem de 2019, no Enem do ano passado, né? Não tem como eu trazer uma questão do Enem, né, quando se trata de redação, mas é bom a gente entender o porquê dessas redações terem sido consideradas nota 1000, né? É claro que não existe uma receita mesmo de bolo que todo mundo pode seguir na hora de fazer uma redação, mas existem alguns detalhes aí primordiais que, quando a gente entende, esse processo fica mais fácil, né? E é bom também de perceber que não precisa ser uma redação perfeita para garantir essa nota 1000. Todas as 2 redações que eu trouxe aqui, por exemplo, não são redações perfeitas, né? Mas elas conquistaram essa nota 1000 da mesma forma, tá? Vamos lá, para começar, eu trouxe aqui a redação da Alana Miranda, de Uberlândia, 22 anos, tá? Bom, eu fiz a separação por slides, né? Um slide para falar da introdução, 2 slides para falar dos parágrafos de desenvolvimento e um para falar da conclusão, né? E eu fiz algumas marcações aí que vão ser usadas ao longo de todos os slides para que vocês possam me acompanhar, né? O que é muito importante na introdução, por exemplo, que é o que está marcado de amarelo, é a gente trazer aquela frase inicial que já vai chamar atenção, né, para o tema. Muitas pessoas chamam de tese, inclusive, né, ou frase temática. E aqui a Alana faz isso muito bem. Ela já apresenta de cara aí, né, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Ela já faz essa frase para chamar atenção e já entende que ela vai falar alguma coisa sobre o cinema, né? Não sabemos exatamente o que ainda, mas a gente já entende que o assunto é cinema. De cinza, eu trouxe as marcações de repertório sociocultural, que é aquele repertório que vai além dos textos motivadores, que é primordial para você garantir uma boa nota na competência 2, né? Mas lembrando que para que essa boa nota seja garantida, você tem que, além de trazer um repertório, esse repertório ser pertinente ao tema, ser considerado legitimado, né? Ou seja, você não pode falar de dados, por exemplo, sem citar as fontes desses dados, né? E ele também tem que ser considerado produtivo, ou seja, ele tem que estar correlacionado muito bem à sua argumentação para que você consiga garantir a nota máxima na competência 2, né? Para quem assistiu a minha live, uma das dicas que eu dei é tomar cuidado com essa apresentação do repertório logo de cara na introdução. Não há nada que diga que isso não pode acontecer, não é isso. Porém, muitas vezes o aluno, ao apresentar esse repertório cultural já de cara na introdução, ele não tem muito espaço para correlacionar com a argumentação. Não é o caso da Lana, a Lana fez isso muito bem, mas existem muitos casos que eu tenho visto das correções que eu faço de alunos que estão tentando o Enem, de alunos que fazem isso. Eles colocam, então, esse repertório meio que para se livrar logo disso, para querer garantir logo essa nota máxima na competência 2, mas se ele não conseguir ser bem elaborado e ser bem utilizado ali na argumentação, fica mais complicado para você garantir isso, né? Enquanto que no desenvolvimento é mais fácil de você conseguir essa produtividade do repertório, porque é o espaço justamente para argumentar. Então fica mais fácil, muitas vezes, para conseguir isso. A gente vai ver que a Lana, na verdade, não usou o repertório sociocultural somente na introdução. Não é obrigatório, você basta apresentar uma vez de forma, como eu falei, legitimada, pertinente ao tema e produtiva para garantir a nota máxima. Mas a Alana conseguiu encorpar ainda mais esse bom texto dela com o repertório em mais de um momento, né? O repertório trazido aqui
trata o seguinte, ó, no início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação e adesão das massas ao governo. Eu marquei aqui de negrito e itálico, né, esse trecho aqui, dominação, adesão das massas ao governo, que me causa um pouco de estranhamento. Eu preferiria falar algo do tipo, dominação das massas pelo governo, né? Acho que seria uma estrutura um pouquinho mais familiarizada com a nossa língua. Porém, conforme eu disse no começo, você não precisa ter uma redação perfeita para garantir a nota 1000, né? Tanto a competência 1, ela te garante a possibilidade de deslizes, né? Contando que sejam só 2 desvios, quanto na competência 3 também, que é a questão do projeto de texto, ele pode ter falhas, ainda que raras, né? Agora, tem que tomar mais cuidado com a competência 4, que está marcada aí pelas partes roxinhas, que são os elementos coesivos, né? Qualquer inadequação de elementos coesivos pode diminuir a sua nota na competência 4. Então, essa é uma competência que a gente tem que ter bastante cuidado. Além de fazer um uso recorrente de elementos coesivos durante todo o texto, a gente tem que tomar cuidado com a escolha desses conectivos, tá? Então, ela apresenta aí, né, também a conjunção embora, introduzindo uma oposição, né? Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. A gente tem aí já uma introdução dos argumentos, né? Lembrando que a introdução ela não serve somente para apresentar o tema, mas ela também serve para antecipar os argumentos que serão desenvolvidos. E conforme eu falei na live, é importante a gente tomar cuidado com essa apresentação de argumentos. A gente não pode nem apresentar argumento que não vai ser desenvolvido depois e nem deixar de apresentar um argumento que vai ser desenvolvido depois. É como se você estivesse mentindo para o seu leitor, né? Ele cria uma expectativa sobre o seu texto que pode não ser correspondida se você não seguir essa regrinha, né? E ela traz também uma questão interessante que já é uma possível resolução desse problema da democratização do acesso ao cinema, né? É interessante porque, assim, como o tema era justamente a democratização do acesso, na verdade é um tema que já buscava uma solução a princípio, né? E o que eu vi de muitas redações que eu li de alunos que tentaram o Enem no ano passado, ou que estão refazendo esse tema, né, esse ano para trabalhar, é que as pessoas acabam deixando essa questão da resolução para a conclusão, né? Eles vêm trazendo os problemas e deixam a resolução para a conclusão. A Alana, pelo contrário, já trouxe aí uma possibilidade de resolução já de cara na sua introdução, né? Quando ela diz essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. E aí prestem atenção como que daqui para frente no seu desenvolvimento a Alana vai retomando essas questões pontuadas aí tanto de verde quanto de azul. Então demonstra claramente, vocês vão perceber isso, um projeto de texto bem organizado, de quem pensou no que ia escrever antes de começar a montar o projeto de texto propriamente dito, né? Antes de botar o projeto de texto no papel, né? Houve provavelmente um esqueletozinho que ela tenha montado inicialmente para organizar essas ideias, ou dependendo do quão tranquilo já é para a Lana fazer isso, né? Ela já mentalmente organizou. Mas de fato não são ideias que são jogadas, são ideias que foram com certeza pensadas e trabalhadas antes de se tornarem esse texto. Então vamos lá, passando para o desenvolvimento, o primeiro parágrafo, né? Olha quanto roxinho mostrando que a Lana fez uso de elementos coesivos bem importantes. Em primeira análise, é um ótimo recurso para você utilizar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, porque você coloca em primeira análise e depois no próximo parágrafo em segunda análise, fazendo esse encadeamento, né, de argumentos que você vai apresentar, né? Ela usa nessa perspectiva, sob essa ótica, desse modo. Então, além de ela usar durante todo o texto, ela faz um uso que não é repetitivo, ela varia bastante o uso de recursos coesivos, e ela usa tanto dentro do parágrafo quanto interparágrafo, né? Quando ela faz esse em primeira análise, daqui a pouco a gente vai ver o em segunda análise, no próximo parágrafo, ela está fazendo aí um projeto, né, de elementos coesivos que conversem entre os parágrafos também, isso é bem bacana, né? E ela vem, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como recurso destinado às elites conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores.
Nessa perspectiva, segundo Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Ela traz aí, então, mais um repertório sociocultural muito bem empregado, que tem a ver com o tema, que é legitimado, e ela conversa com esse repertório depois. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade. Então, ela não só apresenta, como ela usa de forma efetiva na sua argumentação, garantindo aí a nota máxima na competência 2, né? E aí, como eu falei, ela vai retomando aqueles pontos azuis e verdinhos marcados na introdução, né? O que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento, né? E ela fala depois assim, ó, com a concepção constituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, tanto ela retoma a questão da desconstrução coletiva, que ela colocou lá na sua introdução, quanto ela fala da questão do caráter elitista, né, que acaba excluindo aí uma parte da população desse acesso ao cinema. Passando para o segundo parágrafo, ela também traz aí mais elementos coesivos. Além disso, retomando em primeira análise, né? Normalmente a pessoa usa em segunda análise. No caso dela, ela usou além disso, mas também dá essa ideia de concatenação de ideias, uma coisa primeiro, além disso vem uma segunda, né? Mostrando uma sequência de ideias. Ela traz nesse sentido e dessa forma também para concluir, né? E ela fala, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então, ela retoma a questão do custo de ingresso apresentado lá na introdução, né? Nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade, de Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas visões, normal e patológico, mais um repertório sociocultural pertinente, legitimado, que vai conversar com sua argumentação. Voltando ao que eu já falei, não há obrigatoriedade de apresentação de vários repertórios, mas ela faz isso muito bem, ela domina bastante o assunto, ela sabe organizar isso, então, se ela sabe, tá ótimo para ela, né? Mas, na verdade, bastava um bem utilizado que já garantia a nota máxima na competência 2, né? E aí, voltando para a questão da conversa com esse repertório, ela fala aí, seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Voltando àquela ideia lá da introdução da falta de coletividade, né? Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema medida pelo preço, retomando a ideia do preço do ticket, né, do cinema, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, assim, dá para ver, como eu falei no começo, né, que existe toda uma organização lógica, uma sequência lógica de pensamentos e de argumentos que foram pensados, que foram projetados para esse texto, né? E ela vem com a conclusão, colocando também elementos coesivos, portanto, para que, ademais, assim, muito bem utilizados, né, de conclusão, ademais para indicar uma adição de ideia, assim também para indicar uma conclusão, para que para indicar a finalidade. E ela, na verdade, apresenta duas propostas de intervenção, as duas completas, mas, conforme eu também falei na live, não há necessidade de você apresentar várias propostas. Uma completa com os 5 elementos te garantem a nota máxima na competência 5. No caso aqui, ela conseguiu apresentar duas completas, né? Mas eu já vi muitos textos em que o aluno apresenta duas incompletas, o que não adianta nada. É melhor focar em uma só e ter todos os 5 elementos do que ficar focando em várias e não conseguir alcançar a completude em nenhuma delas, né? Então, ela retoma aí o tema, né? A relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. E aí ela fala, então, do que é preciso para isso, né? O Estado, o agente, proporciona a redução coerente do custo de ingresso por região, a ação, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, seria aí mais uma ação, né? A gente conta uma só. Nos meios de comunicação é o detalhamento, por meio de anúncios, modo meio, a fim de colaborar com acesso igualitário, o efeito. Fechamos uma proposta com 5 elementos. Ela traz mais uma, então. A instituição educacional, agente, deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, ação, como entretenimento destinado às elites, detalhamento, por intermédio de debates e palestras, modo meio,
Na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional, é mais um detalhamento que a gente também não contabiliza. E aí você tem o efeito: haverá um ambiente estável que colabore com a necessidade geral ao cinema no país. Fechando aí mais uma proposta completa. Arrasou, Alana, né? E vindo aqui para o Rio de Janeiro, a gente tem a Juliana Souza, 18 anos, fez uma redação com menos repertório, porém tão boa quanto e tão garantindo aí o seu nota máxima, né? Ela traz logo de cara o repertório. Segundo o filósofo Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Vem aí com essa frase temática: é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno, excelente. Traz aí elementos coesivos também, sob essa ótica, no entanto, nesse sentido, né? E ela fala: no entanto, ao observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Pode-se afirmar, então, que a negligência governamental, a escassa abordagem do problema agravam essa situação. Pronto, apresentou os argumentos. 2 argumentos aí: negligência governamental e a escassa abordagem do problema. Então, a gente só tem que conferir que em cada parágrafo do desenvolvimento ela consiga elaborar e desenvolver esses argumentos apresentados na introdução, né? Aí vocês já sabem que ela conseguiu porque ela tirou nota 1000, né? Senão não tinha tirado. Vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente tem aí o primeiramente, que é tipo em primeira análise, né, para fazer essa coesão interparágrafos. Entretanto, dessa maneira, e ela vem, ó: é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário, já retomou o argumento de que o governo não está dando conta, né? Traz mais um repertório. De acordo com o artigo 6 da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 88, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Essa questão dos direitos que a Constituição garante para a gente, ela é uma ótima ideia para repertório, porque existem vários direitos que a gente tem garantidos pela Constituição que não são colocados em prática. Então, ela serve aí como repertório para a oposição de várias ideias que a gente apresente, como é o caso que ela está apresentando aqui, né? Entretanto, ao se analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. É importante salientar que essa má atuação do Estado, voltando à questão da negligência, né, provoca o acesso desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição de subcidadania de diversos indivíduos. Então, ela apresentou o repertório novamente, trabalhou bem esse repertório e argumentou, né, muito bem em cima daquele primeiro argumento que estava lá na introdução. No segundo parágrafo, ela vai trazer, então, esse segundo argumento, né? Traz o além disso, como essa coesão interparágrafo também, nessa perspectiva e dessa forma com mais elementos coesivos, né? É pertinente ressaltar que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para a não democratização desse programa cultural. Então, ela retoma aquele argumento de que não há informação suficiente a respeito desse tema, né? Nessa perspectiva, muitas vezes a mídia negligencia o debate acerca da ausência de lazer nas periferias urbanas e no interior do país, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões não seja denunciada. Não é denunciada, as pessoas não são informadas. É indubitável que há pouca abordagem midiática, as pessoas não são informadas. Com relação ao caráter restritivo do universo cinematográfico, proporciona a perpetuação da concentração regional dessa atividade de exibição. Então, mais uma vez, ela elabora muito bem a sua argumentação em cima daquilo que já tinha sido apresentado na introdução brevemente. Aqui ela não faz uso de repertório sociocultural, mas não há necessidade, ela já apresentou 2 que foram pertinentes, foram legitimados e foram articulados com a argumentação, então ela já garantiu o máximo na competência 2. E ao elaborar bem essa argumentação que foi apresentada na introdução, ela já garantiu também a nota máxima na competência 3. Em relação à competência 1, tem um errinho aí de concordância, né? Em vez de ela colocar a pouca, ela colocou a pouco. Porém, como eu disse, você pode cometer até 2 desvios, né, contanto que eles sejam diferentes, na competência 1 e continuar garantindo na nota máxima dela. Então, ela não foi prejudicada aqui, né? E chegamos à conclusão, ela também usa, portanto, sendo assim, ademais, desse modo, para apresentar aí bastante ligação, né, entre os textos, porque esse que é
o grande objetivo dos elementos coesivos, ligar trechos diferentes, né? E ela apresenta duas propostas de intervenção também. Uma delas não está completa, eu nem sinalizei com as cores, né? Justamente por não estar completa, mas como eu falei, basta uma proposta completa com os 5 elementos para você garantir a nota máxima na competência 5. Então, a gente tem aí, torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Sendo assim, o Estado, a gente, deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural, ação, por meio da capitalização das empresas exibidoras, modo meio. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que comprovadamente promovam a construção de cinemas nas áreas carentes do país. Um grande detalhamento que ela apresenta aí, né? A fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Fechamos aí com efeito os 5 elementos necessários para a proposta de intervenção, garantida a nota máxima na competência 5. Ela ainda traz mais uma proposta, como eu já adiantei, não é completa, né? A mídia deve elaborar reportagens de denúncia, a gente tem agente e ação, as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas, é um detalhamento. Desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche, que será vivenciada por todos os brasileiros, seria um efeito, mas ficaria faltando o modo meio dessa segunda proposta. Porém, essa retomada que ela faz lá da afirmação de Nietzsche, que ela apresentou lá no começo da redação dela, é super importante para mostrar o quanto é um projeto de texto redondinho. Ela consegue começar e terminar falando a mesma coisa, claro que com outras palavras, mas mostra que é um texto que foi pensado, não é algo que foi jogado, ideias que foram surgindo no decorrer da escrita dela. Ela com certeza pensou em como ela ia escrever, ou montou um esqueletinho se houve esse tempo, para poder deixar um texto tão organizado que consegue cumprir o que é apresentado na introdução com o desenvolvimento dos argumentos e voltar com o que foi apresentado lá na introdução no fechamento maravilhoso que ela fez dessa conclusão, garantindo então a nota máxima. Então, gente, pode ser considerado um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas existem detalhes aí super importantes que podem te ajudar a garantir essa nota 1000, né? A gente tem redações diferentes, com ideias diferentes, uma com mais repertório, outra com menos, as duas com um errinho aí da competência 1, mas são redações que garantem a nota máxima no Enem de qualquer forma. Então, existem várias formas de a gente chegar a esse objetivo, né? Basta que a gente tenha o cuidado de seguir aquilo que é pedido em cada competência, dentro do possível, né? Trabalhando sempre, lendo sempre muita coisa, porque um bom leitor é um bom escritor, e também tentando, né? Fazendo, quanto mais redações vocês fizerem, mais vai ficando tranquilo para vocês entenderem esse mecanismo da escrita de um bom projeto de texto, né? Então, assim, para quem ainda não viu a live também, corram lá no nosso canal da Respira Educação para dar uma olhadinha nos mitos e verdades aí em relação a essas competências, que podem ser dicas importantes para vocês garantirem essa nota máxima, então. Beleza? Bom, obrigada aí, gente, por estarem comigo mais uma vez, ouvindo aí as minhas dicas, e contem conosco do canal Respira Educação para as mais dicas do Enem. Beijos, beijos.